Olá, oitavo ano, tudo bem? Hoje vamos para o nosso sexto vídeo. Revisaremos também a apostila do segundo volume. Lá na página 19, nós temos os modificadores verbais. Os modificadores verbais especificam, delimitam ou intensificam os verbos a que se referem. A qual classe gramatical pertencem tais funções? Pertencem aos advérbios e locuções adverbiais, porque os advérbios, eles especificam, eles delimitam e eles intensificam, né, os verbos a que se referem. Então, vamos revisar os advérbios. Os advérbios são classes gramaticais de palavras que modificam um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. É a palavra invariável que indica as circunstâncias em que ocorre a ação verbal. Relembrando um advérbio de lugar, aqui, ali, lá. Um advérbio de tempo, hoje, amanhã, depois. Um advérbio de afirmação, sim, de certo, realmente. Advérbio de intensidade, muito, pouco, demais, bastante. Advérbio de modo, calmamente, rapidamente. Advérbio de negação, não, nunca, jamais. E advérbio de dúvida, talvez, possivelmente. Então, nós temos 7 advérbios: lugar, tempo, afirmação, intensidade, modo, negação e dúvida. Também temos as locuções adverbiais, que é um conjunto de 2 ou mais palavras que, quando agrupadas, desempenham função de advérbio. A maioria das locuções adverbiais são formadas por uma preposição e um substantivo ou por uma preposição e um adjetivo. Por exemplo, em breve, né? Olha lá, o em, preposição, breve, adjetivo. Por ali, pela manhã, na verdade. Alguns exemplos de locuções adverbiais, ok? Lá na página 19, no quadro laranja, nós temos advérbios e locuções adverbiais. Os advérbios, as locuções adverbiais, podem cumprir os seguintes papéis. Eles assinalam circunstâncias, eles afirmam e intensificam, como está explicando aqui em cima. Como, prof? Olha só, assinalar circunstâncias de modo, alegremente, calmamente, depressa, às pressas. De tempo, amanhã, nunca, jamais, de repente. Lugar, abaixo, aqui, ali, à esquerda, longe. Afirmar, sim, de fato, realmente. Negar, não, de jeito nenhum, de modo algum. Intensificar, bastante, bem, pouco, demais, menos. Mais um exemplo. Prova difícil, prova muito difícil, certo? Então, intensificar o processo verbal, bem como a qualidade ou estado expresso pelo adjetivo. Prova difícil, prova muito difícil. As locuções adverbiais são expressões, mais de uma palavra, que equivalem a advérbios. Exemplo, com calma, circunstância de modo. À noite, circunstância de tempo. Em minha casa, circunstância de lugar. Complete cada frase empregando um advérbio do quadro abaixo. Nós temos aqui alguns advérbios. Ontem, mal, sempre, longe, cedo, realmente, muito, provavelmente, pouco. Vocês terão que preencher o quadro aqui embaixo. Por exemplo, nós temos a frase: eu desejei conhecer as praias de Fortaleza. Você vai verificar qual advérbio aqui de cima que completa essa frase. Eu ontem desejei conhecer as praias? Até poderia, mas tem um outro advérbio que completa perfeitamente, que seria: eu sempre desejei conhecer as praias de Fortaleza. Ok? Ali embaixo, levei meu cachorro para passear. Quando que pode ser? O que vocês acham? Muito levei meu cachorro para passear? Não dá. Então, qual seria o que se adequaria melhor? Ontem levei meu cachorro para passear. Meus pais gostam de dormir? O que vocês acham? Provavelmente, né? Cedo. Meus pais gostam de dormir cedo, né? Alguns falam de coisas que desconhecem. O que poderia ser? Alguns falam mal de coisas que desconhecem. Então, nós já usamos o ontem, o sempre, o cedo e o mal. E assim vocês vão fazer agora
sucessivamente, né? Preencher as frases, ok? Lá na página 20, nós temos assim, ó. Classifique os advérbios e as locuções adverbiais destacadas. Aqui é o não. Nunca pensei nessa hipótese. Não é um advérbio de negação. Fácil, né? Comi pouco no jantar. Pouco é um advérbio de intensidade. E moro em outro bairro. Como aqui nós temos 3 palavrinhas, nós temos uma preposição em outro bairro. Isso aqui é uma locução adverbial de lugar, ok? Olha só, uma locução adverbial, ou seja, uma expressão com o valor de advérbio, de lugar, de modo, de tempo, também pode ser um complemento da oração. Exemplo, acabaram na Avenida Paulista à tarde as manifestações dos estudantes. Aqui até temos duas, né? Uma locução adverbial de lugar e uma locução adverbial de tempo. Na ordem direta, as locuções adverbiais costumam estar no final da oração. Porém, ao serem deslocadas para o início ou o meio da frase, é obrigatório o uso de vírgulas. Ok? É esse exercício que faremos aqui. 15. Destaque as locuções adverbiais e em seguida reescreva os períodos deslocando-as. Faça ajustes na pontuação quando necessário. Aqui é para vocês perceberem quando as locuções mudam de lugar na frase. Por exemplo, as folhas caíam levemente no outono. Cadê a locução adverbial? No outono. Aqui é a locução adverbial, certo? Aí você vai colocar na primeira frase e na segunda, você vai reescrever as frases. Mas como, prof? As folhas caíam levemente no outono. Você poderia começar com uma locução adverbial. No outono, as folhas caíam levemente. Pode ser uma hipótese, ó. No outono, você vai escrever, vírgula, as folhas caíam levemente, ok? É uma forma, né? A outra forma poderiam ser as folhas, vírgula, no outono, vírgula, caíam levemente. E mais uma hipótese. As folhas caíam, vírgula, no outono, vírgula, levemente, ok? A mesma coisa vocês vão fazer com a letra B, C e a D. Tem só duas espaços para vocês, né, fazerem as modificações, mas teriam até mais do que duas. Por exemplo, os pescadores pegaram grandes peixes em alto mar. Em alto mar é a locução adverbial. Aí vocês poderiam começar em alto mar, vírgula, os pescadores pegaram grandes peixes. E mais uma opção, os pescadores, vírgula, em alto mar pegaram grandes peixes. Então, essa atividade mostra também quando nós devemos usar as vírgulas, né? Então, mostra que quando nós temos uma locução adverbial, nós usamos vírgulas, ok? Na 16, nós temos assim, ó, reescreva as frases substituindo os advérbios destacados pelas locuções adverbiais equivalentes. Então, aqui, ó, agradeceu ao chefe humildemente. Vocês terão que transformar, não usar só um advérbio, sim uma locução adverbial. A locução adverbial, lembram que tem duas palavras ou mais? Então, poderia ser o quê? Agradeceu ao chefe com humildade. Aí, ok, está ok, atividade. O professor explicou o conteúdo calmamente. O professor explicou o conteúdo com calma, certo? Terminaram o ensaio apressadamente. Poderia ser também terminaram o ensaio às pressas, né? Acraseado, pressas. E a D recebeu as críticas silenciosamente. Recebeu as críticas em silêncio. Também pode. Vocês perceberam que aqui, ó, todas têm preposição com, a, em, preposições, ok? E a 17, reescreva as frases da atividade anterior sem os advérbios ou as locuções adverbiais. Você só tiraria o quê? Os advérbios e as locuções adverbiais, né? Então, ficaria como? Agradeceu ao chefe, o professor explicou o conteúdo, terminaram o ensaio, recebeu as críticas, ok?
Esse assunto é um assunto mais tranquilo, né? Mas se ficou alguma dúvida, por favor, pode entrar em contato comigo por WhatsApp. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima semana. Tchau, 8º ano. Até! Se cuidem!